Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Gilvan Rodrigues. Eu quero gravar este áudio porque estou ficando incomodado com essas profecias tão tristes, somente profecias contra o Brasil, coisas terríveis que vão acontecer. E isso tem me deixado a pensar, por que no governo do PT, quando houve a maior roubalheira da história desse país, como o Mensalão, Petrolão e tantas outras coisas, a saúde foi esfacelada e tantas outras coisas mais que aconteceram, que causaram vergonha, não somente para nós aqui no Brasil, mas até fora do Brasil. Nunca se levantou alguém para profetizar contra o governo de Lula, o governo de Dilma, que foi um desastre para a nossa nação. E agora no governo de Bolsonaro, que não rouba e não deixa ninguém roubar, até agora nenhum escândalo, esses profetas estão aí se levantando com profetadas. Todo dia é alguém nas redes sociais profetizando uma catástrofe contra o Brasil, que eu não acredito, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O governo do PT e todo o governo comunista é contra Israel, é inimigo de Israel. E o governo de Bolsonaro é um governo amigo de Israel. Portanto, está debaixo da promessa de Deus de que será abençoado. E, no entanto, essas pessoas agora estão só profetizando o caos, a desgraça, se aproveitando desse momento terrível que não é o Brasil. A Covid não é uma doença, um mal brasileiro. Atingiu o mundo todo. E essas pessoas ficam, às vezes, até indo para Brasília e profetizando para o presidente da República. E cada dia é coisa mais triste, que vai ser coberto por água os estados do Nordeste e tantas outras profecias aí, que eu digo com toda sinceridade, não é de Deus. Não é de Deus. Deus ama esta nação. O Brasil já esteve para cair nas mãos dos comunistas em 64, e o povo de Deus dobrou os joelhos, orou, e Deus não permitiu que o Brasil se tornasse um país comunista. E por que tantas profecias, com tanta desgraça para um país como o Brasil, que tem as maiores igrejas do mundo? Eu digo isso porque eu viajo o Brasil e viajo o mundo. E as igrejas do Brasil são igrejas abençoadas. O Brasil é um país onde você abre um trabalho hoje, com pouco tempo está grande, floresce. Há uma grande aceitação ao evangelho aqui no Brasil. Mas existem essas pessoas que estão aí se aproveitando, né, e profetizando, e as profecias não estão acontecendo. É pena porque há pessoas que ainda acreditam nessas meninices, nesses profetas, né, que ficam aí dando profetadas para aparecer nas redes sociais, falando o que Deus não mandou falar. Porque o que Deus manda falar, se cumpre. E o que Deus não manda, não se cumpre. Há pessoas que estão aí dando profecias da mente, do coração, e não vindas da parte de Deus. Eu peço aos irmãos que não acreditem nesses profetas, porque não são de Deus. E a palavra de Deus diz assim: não descreta todo espírito, provai se os espíritos são de Deus.
E a Bíblia ainda diz mais assim, Paulo doutrinando os crentes lá de Corinto, ele disse que nós devemos julgar a profecia. Porque às vezes a pessoa ela é levada pelos seus sentimentos e acaba falando coisas em nome de Deus, que é um pecado muito grande. E vai pagar caro aqueles que têm se levantado e dizem assim, diz o Senhor, e falam uma mentira. É só maldição sobre o Brasil. O Brasil, meus irmãos, é um país abençoado por Deus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Deus tem um plano para esta grande nação. E eu, como um homem de Deus que sou, eu posso dizer para os irmãos que o Brasil é o primeiro país na fila diante do trono de Deus para experimentar um grande avivamento espiritual. Eu estive uma certa ocasião na Espanha, lá em Madrid, e um pastor que me recebeu lá no aeroporto, um venezuelano, aliás, um cubano, ele disse, peça oração por nós lá no Brasil, porque nós queremos que o Brasil vai ser o maior celeiro de missionários do mundo. E eu creio também, o Brasil vai mandar muita gente ainda para o exterior, para países que o evangelho ainda nem chegou. Então, meus amados irmãos, não vamos ficar assustados com essas profetadas, não. Vamos crer que esta nuvem negra vai passar. Eu tenho orado a Deus nas minhas humildes orações, pela madrugada, durante o dia, pedindo a Deus que Ele ordene ao anjo, o anjo da morte, que coloca a espada na bainha. Por que o anjo da morte? Porque o anjo da morte foi aquele que passou lá pelo Egito. E aquele anjo que Davi viu, quando ele foi levantar um altar na eira de Ornã, que Deus mandou, ele levantou a vista e viu um anjo com a espada na mão para destruir Jerusalém. E Davi, que é um homem muito sincero, que é uma das virtudes do ser humano, e uma das coisas que Deus se agrada na vida do crente é sinceridade, Davi disse para Deus, Senhor, fui eu que pequei, não foram essas ovelhas. E Deus, vendo a sinceridade de Davi, mandou o anjo colocar a espada na bainha e a peste cessou. É isso que Deus vai fazer. As pessoas estão aí, né, falando coisas absurdas, mas no tempo de Deus, meus irmãos, essa pandemia vai passar. E só Deus é que vai fazer com que isso aconteça. Só Ele, porque Ele está no controle de tudo. Deus é soberano. O controle nunca sai das suas mãos. E no tempo determinado por Ele, vai passar. Agora, saiba de uma coisa. Isso não está acontecendo em vão, não é obra do acaso, não. Não, senhores. Isso aqui é o juízo de Deus contra essa nação ímpia, perversa. Esse povo que se esqueceu de Deus, que vive aí zombando de Deus. Vocês viram na televisão, não viram? O que aconteceu no carnaval de 2019? Aquela cena terrível daquela escola de samba que colocou aqueles dois personagens na Sapucaí, um representando Satanás e outro Jesus, e Satanás arrastando Jesus pelo asfalto da Sapucaí, a avenida da Sapucaí, né, arrastando Jesus, e o povo aplaudindo. O que é que querem? Querem o quê? Deus é amor, mas Deus é justiça. A Bíblia diz que a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. Então eles ficam fazendo essas coisas, uma aberração dessa, porque todo mundo sabe, até Satanás sabe, que ele foi derrotado. Jesus foi o grande vencedor daquela batalha no Gólgota. Quando Jesus disse, está consumado, o inferno todo foi abalado. Satanás caiu por terra derrotado. E não somente ele, a Bíblia diz que Jesus aniquilou os principados e potestades, os expôs publicamente
e triunfou sobre eles na cruz. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia é Apocalipse capítulo 5, quando João diz: eu olhei e vi um que estava sentado no trono, e ele tinha na sua destra um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E João disse que viu um anjo forte, porque Deus não tem anjo fraco. E o anjo bradava: quem é digno de olhar para o livro, tomar o livro e de abrir os seus selos? E João disse que em cima no céu, embaixo na terra, ninguém foi achado digno de olhar para o livro, de tomar o livro e de abrir os seus selos. Aí João disse: eu comecei a chorar. E aí veio um dos anciãos e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e o livro abrirá. E ele viu um como um cordeiro que estava sentado no trono, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele venceu. Jesus venceu. Jesus é o maior campeão da história. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte. Jesus venceu tudo. Ele ganhou a nossa vitória. Aí apresentam, né, uma cena terrível daquela, e o pessoal vibra. Outro se levanta lá naquele teatro, em Fazenda Nova, em Pernambuco, na semana chamada Santa, e diz que Jesus é gay. E o povo vibra, aplaude. Uma cantora que tem aí, né, que vocês devem saber quem é, não vou citar o nome dela, também afirmou: Jesus é gay. Aí quer o quê? Bênção. Vem é chumbo grosso. Isso é só o começo para essa geração perversa, pior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. E Deus começou a fazer juízo. E isso é só o começo. E para nós que somos evangélicos, que somos protestantes, nós temos que nos acertar. Nós temos que fazer aquilo que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, quando Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós temos que fazer, é nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, como diz Isaías, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto e acertar nossa vida. Porque isso também é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, peste. Está lá em Mateus capítulo 24. E devemos também, nessa hora que estamos vivendo, que eu tenho dito à minha esposa, para algumas pessoas, que o mundo está escrevendo uma das suas últimas páginas, e uma das páginas mais negras da sua história. Está se cumprindo o que diz o profeta Isaías, quando ele afirmou: as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Sim. Então nós temos que fazer a oração também do profeta Jeremias, quando ele termina o livro de Lamentações, lá no capítulo 5, versículo 21, ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. A situação de Israel não era boa. A situação do mundo não é boa. Não é só do Brasil. E aí ficam essas pessoas aproveitando esse momento para dar uma de espiritual, quando de espiritualidade não tem nada. Absolutamente nada. Eu vou repetir: o Brasil é um país abençoado por Deus. Deus ama esta nação. E sabe por quê? Porque quando houve aquela Assembleia Extraordinária para decidir o destino dos judeus, se voltariam ou não para a sua terra, quem presidiu foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um porto-alegrense, e ele foi a favor de Israel. Ora, se Deus prometeu abençoar os que te abençoarem, como é que só tem profecia de maldição para o Brasil? Não creia, meu irmão. Não creia nessas profecias. Vale a palavra de Deus,
Creia nela porque ela é a profecia mais certa. O que está na Bíblia é a verdade absoluta. Não fique com medo. Vamos nos cuidar, é claro. Vamos fazer a nossa parte. Vamos obedecer, né, aí os decretos, que às vezes vem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas está acontecendo, né? A injustiça, mas vamos obedecer. Como diz a Bíblia, devemos obedecer às autoridades. Vamos cuidar, vamos vigiar, vamos dar um balanço na nossa vida espiritual, porque está para se cumprir aquilo que está em Hebreus capítulo 10, versículo 37. O que é que está escrito lá? Um pouquinho mais de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Isso que está acontecendo são os clarins do céu dizendo, prepara-te. Assim como Deus usou o profeta Miqueias para dizer para Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aliás, o profeta Amós, né? Ou é Miqueias mesmo? Deus está falando através disso que está acontecendo para cada um de nós. Prepara-te, porque o rei está voltando. Jesus está às portas. Então, vamos orar, vamos vigiar, vamos fazer a nossa parte, vamos servir a Deus com alegria, com prazer, com temor e com tremor. E não tenha medo dessas profecias de calamidade. Esses profetas do caos não são de Deus. Deus abençoe a você. E eu peço que você passe esse áudio adiante para pessoas da sua família, amigos, conhecidos, para que eles ouçam essa mensagem que Deus colocou no meu coração gravar, porque eu não estava nem pensando nisso. Mas de tanto ouvir essas profetadas, então eu senti no coração. E creio que foi Deus que fez eu sentir no meu coração gravar este áudio. Que Deus abençoe a nossa nação mais e mais. Em nome de Jesus, amém.